Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aí no início do quarto trimestre e dessa vez falando de um tema muito importante, muito salutar para a vida cristã, as promessas de Deus, a lição escrita por Elinaldo Renovato. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. É claro que quando falamos de promessas, muitas vezes nós nos decepcionamos, porque muitas vezes temos recebido promessas que não se cumprem, que não se concretizam. Mas dessa feita iremos estudar sobre as promessas feitas por Deus, um Deus que cumpre e vela pela sua palavra para cumprir, um Deus que é fiel. Nós iremos estudar no dia 20/10 a lição 3, as promessas de Deus para a igreja. O nosso texto áureo, Mateus 16:18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras do Senhor Jesus, prometendo que a sua igreja não seria jamais vencida. A nossa verdade prática nos diz assim: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Vamos agora à leitura bíblica. A nossa leitura bíblica ela está em 3 textos diferentes: Mateus 28:18-20, Marcos 16:15-18, Atos 1:6-8. E eu peço aqui a ajuda do nosso irmão para colocarmos esses textos para a gente fazer a leitura. Nosso primeiro texto, Mateus 28:18-20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O nosso segundo texto, Marcos 16:15-18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Agora o nosso terceiro texto, Atos 1, versículos 6-8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é que nós observamos nestes 3 textos que foram lidos? O Senhor Jesus, ele deixou uma grande comissão para a sua igreja, mas ao estabelecer a grande comissão para a igreja de anunciar o evangelho,
ele também deu promessas a essa igreja. E são essas promessas que estaremos estudando neste domingo. Iremos nos aprofundar nas promessas de Cristo específicas para a sua igreja, porque nós cremos na contemporaneidade de cada uma delas. Nós cremos que essas promessas foram escritas para a igreja dos nossos dias. E um conselho para cada professor: conclame, desafie e motive sua classe a retornar à intensidade com que buscavam ao Senhor e se dedicavam ao evangelismo quando do auge do seu primeiro amor. É natural que quando aceitamos Jesus ou quando nós entendemos o propósito da salvação, que tenhamos um entusiasmo de falar de Jesus para as outras pessoas. E isso é louvável, isso é agradável ao Senhor. E nisso reside o grande papel da igreja: ir pregar, ensinar, fazer discípulos. E não podemos permitir que esse entusiasmo deixe de existir em nossas vidas. Então, como professores, é nosso papel, é papel da EBD, propor evangelização para todas as idades. É um dos papéis principais da Escola Bíblica Dominical: ensinar e evangelizar. A nossa lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro, apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, a missão da igreja no mundo, conscientizar acerca das condições para viver tais promessas. Então, nós temos aqui 3 objetivos e esperamos concluí-los com louvor até o final da nossa aula. A palavra-chave do nosso estudo é igreja, porque estamos estudando exatamente as promessas de Deus para a igreja. Na semana passada foi objeto de estudo as promessas de Deus para Israel e, neste domingo, estudaremos as promessas de Deus para a igreja. O nosso esboço se compõe da introdução, o primeiro tema, a natureza da promessa de Deus para a igreja, o segundo tópico, quais são as promessas de Deus para a igreja, terceiro tópico, as condições para viver as promessas de Deus e, por fim, a conclusão. E aqui, como professora de departamento infantil e adolescente, eu gosto sempre de trazer algumas definições. E acho importante também fazer isso no departamento adulto. Muitas vezes ouvimos o termo promessa e até de forma pejorativa as pessoas dizem: estou cansado de promessa, especialmente num ano político, num ano eleitoral, porque nós escutamos promessas que muitas vezes não se cumprem. E aqui nós temos um conceito de promessa. Promessa é um compromisso unilateral ou bilateral de uma pessoa em relação a outra, no sentido de realizar ou não uma determinada ação no futuro. E eu gostaria de pedir aqui para que fosse colocado o versículo para nós de Eclesiastes 5, versículos 4 e 6. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? A Bíblia, ela nos alerta para ter cuidado com as promessas que fazemos. E muitas vezes
nós precisamos ter em mente que precisamos ser exemplo com aquilo que prometemos. Exemplo perante a sociedade, exemplo perante os nossos filhos, os nossos vizinhos. Se você não vai cumprir, não prometa. É simples assim. E uma promessa, ela pode ser unilateral ou ela pode ser unilateral quando você promete algo independente do que a outra parte vai fazer. Ou bilateral, quando as duas partes assumem um compromisso mútuo. E por que a gente faz essa definição? Logo a seguir, nós temos que as promessas elas podem ser condicionais, aquelas que o seu cumprimento está inteiramente ligado às atitudes humanas. Como assim? Nós temos aqui como exemplo a promessa de prosperidade e sucesso para Josué e o povo de Israel. Por favor, a referência de Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O Senhor prometeu que tudo iria bem com Josué, desde que não se afastasse dele as palavras da lei do Senhor. Era uma promessa condicionada ao cumprimento do que Deus havia estabelecido como lei. Promessa de perdão dos pecados, 1 João 1:9. Essa é uma promessa condicional. Depende de quê? Depende de nós fazermos a nossa parte. A palavra nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? É uma promessa que está condicionada à atitude nossa enquanto reconhecedores de quão pecadores somos, de quão miseráveis somos e dependemos do perdão do Senhor. Agora nós temos uma outra definição de promessas que são incondicionais, não dependem de condutas humanas e serão cumpridas por Deus, ou Deus as cumprirá num tempo determinado. Como exemplo, promessa de não destruir o mundo pelo dilúvio. Gênesis 9:11. E todas as vezes que nós contamos, a história para as crianças do dilúvio, a gente fala do símbolo que Deus colocou, do arco-íris. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Se Deus prometeu, eu creio, ele vai cumprir. Nós temos aqui a promessa do arrebatamento da igreja. Quer você acredite ou não, isso não depende da sua crença. A palavra nos diz que ele irá arrebatar a sua igreja e ele vai cumprir no tempo dele. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! É assim que nós cremos, essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Então, queridos, é importante fazermos essa distinção, porque as pessoas estão descrentes das promessas. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, precisamos
reavivar a nossa esperança na palavra dele que se renova e nenhuma palavra cai por terra, porque ela se cumprirá. A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. É assim que diz a nossa introdução. E por que a igreja é portadora de promessas gloriosas de Deus? A igreja, meus irmãos, não é uma instituição criada por acaso. E aqui eu fiz um desenho para a gente entender bem. A igreja, ela foi idealizada por Deus Pai, ela foi edificada pelo Filho e ela é guiada pelo Espírito Santo. E é por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É por isso que nada pode deter a igreja de Cristo. A igreja, como nós já vimos em lições anteriores, a igreja não está circunscrita a um templo, a um local, a pessoas, mas a igreja de Cristo ela é formada por todos aqueles que verdadeiramente o servem, composta de povos de todas as línguas, de todas as nações, que confessam ao Senhor Jesus como Salvador, como Senhor de suas vidas. A Igreja de Cristo é a comunidade dos salvos em Cristo para adorá-lo, servir e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. É a agência que entende o seu papel de cumprir a grande comissão, ir ensinar e pregar o Evangelho. E nosso objeto de estudo se divide nos seguintes pontos: a natureza das promessas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas, mas essas promessas elas exigem o cumprimento de algumas condições. Vamos ao nosso item 1. A promessa de sinais sobrenaturais. Como nós vimos na leitura bíblica do texto de Mateus e especialmente de Marcos, o Senhor prometeu que os sinais seguiriam aqueles que crescem em seu nome. E dessa forma, a Igreja de Cristo, ela precisa cumprir o ide. Ide, ensinai e batize. Batizar em nome de quem? Do próprio Senhor Jesus. Mas em Marcos nós temos a promessa de que os sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. E por que o Evangelho de Cristo, durante o seu ministério terreno, ele se tornou conhecido? Muitas vezes as pessoas ouviam falar dos sinais e maravilhas que Jesus fazia. É claro que mais importante do que os milagres que as pessoas buscavam, Jesus ele estava preocupado em alcançar o coração das pessoas. Ele queria curar a alma, não apenas fisicamente. Ele queria mudar os corações, as mentes. Ele queria prepará-los para uma vida eterna com o Senhor. E isso, ao deixar a grande comissão para que fôssemos anunciar o Evangelho a toda criatura, ele deixou claro aos seus discípulos que eles fariam obras maiores do que aquelas que eles haviam visto durante o seu ministério, prometendo que sinais sobrenaturais estariam acontecendo no meio dos discípulos que fossem evangelizar em nome de Jesus. A ocorrência de milagres em nome de Jesus é tão somente o cumprimento da promessa de confirmação da obra de evangelização. Muitas vezes, algumas pessoas costumam dizer assim: hoje nós vemos poucos milagres. Mas a verdade, meus irmãos, que hoje, muitas vezes, os milagres não são noticiados.
Nós tivemos recentemente uma oportunidade de fazer uma caravana juntamente aos irmãos da ETAD, aqui do Núcleo 325, e nesta caravana nós pudemos compartilhar com os irmãos que ali estavam muitos milagres, muitas curas, até mesmo o Senhor ressuscitou pessoas bem próximos a nós aqui, testemunhos contados e ratificados por outros irmãos que ali estavam. O que nos leva a crer que o Senhor não mudou. O que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Os sinais seguirão aqueles que creem. O Senhor não mudou. Ele continua operando milagres, operando maravilhas, e é muito bom ouvirmos os testemunhos e até contarmos daquilo que ele faz em nossas vidas. E por que não contarmos? E por que não anunciarmos aquilo que temos visto e ouvido o Senhor fazer? A ocorrência de milagres é o cumprimento da promessa de confirmação da obra de evangelização. O Senhor não mudou. E se o buscarmos, certamente iremos encontrar resposta para as nossas orações. O ponto 2 nos diz assim: a promessa de revestimento de poder. Em Atos 1 e 8, nosso Senhor fez uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. E quando olhamos para os discípulos, é gritante a diferença entre os discípulos, entre o comportamento dos discípulos dos evangelhos para o comportamento que nós vemos em Atos dos Apóstolos após a descida do Espírito Santo. E por que eu digo isso? A ousadia que nós conseguimos ver e notar, especialmente, vou citar aqui um personagem bastante conhecido por todos, o nosso apóstolo Pedro. Nós, quando lemos nos evangelhos, nós ouvimos um Pedro acuado, que quando perguntaram se ele conhecia Jesus, ele teve medo, ele negou Jesus. Mas quando vemos um Pedro, após receber o Espírito Santo, nós vemos um Pedro ousado que dizia: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Um Pedro que não estava, de forma alguma, preocupado com o que poderia lhe acontecer, mas anunciava com ousadia tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Por favor, a referência de Atos, capítulo 4, versículo 13. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E por que eu cito Pedro? Quando nós falamos sobre o apóstolo Paulo, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um homem letrado, um homem que havia estudado, instruído. Mas quando falamos de Pedro, Pedro não tinha uma escolaridade, um autoconhecimento, mas ele era cheio do Espírito Santo. E essa ousadia, essa capacitação que ele teve para enfrentar as autoridades e para falar do que o Senhor Jesus havia feito, ele não teria tido, a não ser pela ação do Espírito Santo nele. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Todo conhecimento que você puder adquirir, adquira-o, mas principalmente dependa do Espírito Santo. Faça como Paulo. Não é proibido estudar, não é proibido se aperfeiçoar, buscar o conhecimento, mas o principal que nós precisamos, depender da graça, depender do Espírito Santo, buscar a ajuda dele, para que nós possamos vencer nos dias maus.
Esta capacitação espiritual, além do poder para proclamar, nos forja como testemunhas de Cristo. O termo testemunha, trazendo para os nossos dias, para o nosso conceito, o termo testemunha é aquele que viu ou ouviu algo. E muitas vezes, quando acontece um acidente ou um crime, e os policiais chegam para fazer o boletim de ocorrência, para fazer os registros, eles querem saber: você viu? Você ouviu? O que você sabe sobre esse fato? Mas quando nós vemos esse mesmo texto em Atos 1:8, que diz: recebereis a virtude do Espírito Santo para serem testemunhas, isso vai muito além do que falar do que você ouviu dizer. Precisamos receber o Espírito Santo, experimentar o que o Espírito Santo pode fazer em nós e através de nós. Não tem como você não ser ousado se o Espírito Santo não te impulsionar. Não tem como você se acovardar diante de situações de aflição, diante de situações de dificuldades, com o Espírito Santo queimando dentro de você, pelas almas que estão gemendo e perecem sem salvação. Então é isso que é ser testemunho. É se importar com aqueles que precisam ouvir, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O terceiro ponto do item 1, promessas espirituais para uma instituição espiritual. A natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Uma instituição espiritual com promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Quando Jesus ele diz, que ele edificaria a sua igreja, aqui ele está falando de eclesia, chamados para fora. A sua igreja como nós somos. Não uma casa, não uma organização que depende de benesses ou favores humanos para a sua sobrevivência, mas uma instituição fundada pelo próprio Cristo. Isso é possível pela obra poderosa do nosso Senhor na cruz. Por isso a igreja é denominada o corpo de Cristo. E o corpo está sujeita ao domínio, ao senhorio do próprio Cristo. As promessas de Cristo para a sua igreja, elas atuam no âmbito espiritual e material. Agora vamos para o nosso tópico 2, as promessas de Deus para a igreja, promessa de vida eterna. O ser humano não foi feito para morrer. E, na verdade, todos nós, a tendência, qualquer pessoa em sã consciência, ela quer se agarrar a um tratamento, a uma expectativa de vida, a tentar melhorar a sua saúde para que consiga viver mais e viver bem. Por quê? Porque Deus nos fez para a vida. A primeira e grande promessa da igreja é a vida eterna, é de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. E a vida eterna, eu diria que ela é para todos. Porém, a vida eterna, a salvação em Cristo é para aquele que crê. Porque aquele que não crê está condenado a uma perdição eterna. Aquele que crê é salvo pelo Senhor, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o dia do seu arrependimento. E esse é o nosso papel. Se você foi alcançado
pela graça e é salvo no Senhor Jesus, é seu papel, é meu papel falar do Senhor para outras pessoas. Porque muitas pessoas não têm esperança de vida eterna, não sabem para onde vão, não sabem qual o seu propósito neste mundo. Mas se você já aceitou Jesus, já entende o seu propósito, o seu papel, fale de Jesus para outras pessoas, para que elas também venham a conhecer o Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? As promessas de Deus para a igreja, o nosso ponto 2, promessa de poder. Temos a promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa é a promessa que nós já mencionamos em Atos 1 e 8, que foi experimentada nos dias da igreja primitiva e ao longo da história da igreja. E ainda hoje ela tem sido vivenciada, porque a palavra, nós cremos que essa promessa é para os nossos dias. A palavra diz respeito a nós, aos nossos filhos e a todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E nós somos pentecostais e cremos nos dons espirituais dados por Deus à sua igreja para que a sua obra cresça e almas cheguem ao conhecimento da verdade. Nós cremos que o Senhor Jesus graciosamente dotou a sua igreja com dons espirituais para a edificação da sua igreja como corpo de Cristo. O terceiro ponto, promessa da glorificação do nosso corpo. Quando o Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Queridos, especialmente depois do Covid, da chikungunya, é o tempo inteiro nós temos recebido pedidos de oração de pessoas que têm lutado contra as dores físicas, algumas dores emocionais, as artrites, o reumatismo e tantas outras enfermidades. Esse corpo nosso, a nossa carne, é corruptível. Mas nós temos a promessa de glorificação. E no céu, nosso corpo entrará glorificado. Não estará mais sujeito a essas leis da física, a essa lei do nosso corpo, que é totalmente corruptível, sujeita à poluição, aos alimentos contaminados que nós recebemos, cheio de agrotóxicos. Um dia estaremos para sempre com o Senhor e ali não haverá pranto, não haverá dor. O nosso corpo será transformado em um corpo incorruptível, um corpo glorioso. Assim nos prometeu aquele que é fiel para cumprir as suas promessas. Quais são as condições para viver as promessas de Deus? A primeira delas é preciso crer. Perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo de cumprimento das suas promessas. É preciso crer. Como crer contra a esperança? A palavra de Deus nos dá exemplo de pessoas que creram contra a esperança. Creram quando tudo parecia estar contrário. E nos nossos dias? Fiel é aquele que prometeu. E nós podemos escolher crer. Na galeria dos heróis da fé, nós vamos encontrar diversos nomes. E aqui vou citar Abraão, o pai da fé. Ele creu contra a esperança e isso lhe foi imputado por justiça. E nós precisamos reanimar a nossa fé,
reanimar uns aos outros para que possamos crer nas promessas de Deus. Quando olhamos para a sociedade corrompida, onde pessoas, algumas que até se dizem cristãs, mas não vivem o verdadeiro cristianismo e mentem descaradamente, e nós não podemos confiar no que dizem. São homens, são falíveis, e muitos de nós somos levados a descrer. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus não falha. A sua palavra não falha. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E neste momento, nós precisamos estar firmados em quem? Na palavra. E é nela que nós iremos encontrar resposta para as nossas dúvidas, para as nossas angústias, para as nossas preocupações. E nós precisamos escolher crer. Abraão recebeu uma promessa, ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. A segunda condição é preciso ser fiel. Uma vez que cremos, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel, independente do tempo que passar. Muitas vezes, nós estamos já nos acostumando com os fast food e queremos tudo instantâneo. Hoje tem uma turminha aí que gosta do macarrão instantâneo. Felizmente, eu não sou adepta, mas a turminha do micro-ondas e tudo tem que ficar pronto rapidinho. A geração dos nossos filhos não conheceu internet de escada, nem sabem o que é isso. E essa turma tem dificuldade em esperar. E muitas vezes nós adultos bem que contribuímos para isso. E aqui fica um alerta. Precisamos exercitar o esperar. Muitas vezes o Senhor não nos dá algo na hora que nós queremos, porque não estamos prontos para receber. E isso reflete na nossa educação em relação aos nossos filhos. É muito curioso quando nós falamos sobre promessa, e especialmente quando falamos de promessa de pais para filhos, porque os nossos filhos olham para nós e vêem um referencial de alguém que promete e cumpre aquilo que prometeu. E se você é professor, de alguém que promete e cumpre aquilo que você prometeu aos seus alunos. Se não pode cumprir, não prometa. Mas, preparando essa aula, eu me lembrei de algo que me ocorreu quando os meus filhos eram bem pequenos. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei, na época, muito triste, porque era algo que não dependia de mim. E eu vou contar aqui, é claro, me reservando, por questão de ética, dizer os nomes, mas eu tenho 2 filhos e os meninos eram bem pequenos, quase bebês. Talvez um tivesse com uns 5 anos e o outro com uns 3 aninhos. E meu esposo trabalhava de turno. E um dia eu disse a eles que deveriam dormir de dia porque as crianças iriam cantar naquele culto. E era um culto comemorativo. E naquela época o líder, né, o pastor, entendeu que naquele culto não tinha espaço para as crianças cantarem. E ao término do culto, meu filho falou assim: mamãe, você mentiu para a gente. E eu assustei, porque eu não minto para os meus filhos. E eu sempre fui muito transparente, mesmo aquilo que eles gostariam de ouvir, eles nunca tinham uma promessa que eu não podia cumprir. E eu disse: filho, a mamãe não mentiu. Mas era algo que não dependia de mim. E só quem tem 2 crianças pequenas sabe o quanto é difícil você manter 2 crianças acordadas dentro da igreja até o final do culto. Mas, graças a Deus, eu consegui, e até hoje eles servem ao Senhor e não têm aquele hábito de ficar passeando fora do templo. E, naquela época, irmãos, eu confesso que eu fiquei muito triste,
porque as nossas programações tinham espaço para tudo, menos para as crianças. E eu confesso que depois eu procurei o pastor, eu disse sobre isso, porque o meu filho disse isso para mim. Talvez outras crianças não expressaram. Mas e as regentes que tinham ensaiado um louvor, preparado as crianças por tanto tempo? Como ficaria o depois? Então, quando a gente fala de lidar com criança, com credibilidade, com promessa, a situação é bastante séria. É preciso ser fiel, apresentar, prometer aquilo que você cumpre, mas ser fiel naquilo que você também se propõe a fazer. Devemos nos apresentar ao Senhor de maneira fiel, independente do tempo que passar. Jó manteve-se fiel, mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo. É fácil ser fiel? É fácil ser fiel quando você sofre perseguição, que, a seu ver, são indevidas? Queridos, muitas vezes a tendência nossa, enquanto seres humanos, é tentar se justificar. Mas quando olhamos para a palavra, não é sem razão que ela nos dá exemplos como o de Jó, para que você possa entender que quem te justifica é Deus. Você não precisa buscar, pelas suas próprias razões ou seus argumentos, se justificar. Mas tem um Deus que tudo vê, um Deus que sonda corações, e um Deus que, se você se mantiver fiel a Ele, irá cumprir as suas promessas. A terceira condição é preciso obedecer a Deus. A obediência é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém, um povo ou sua igreja. Eu costumo dizer que nós temos exemplos na Bíblia e é sempre a ela que eu vou me recorrer para escolher qual caminho pautar. Há um ditado que diz que o inteligente, ele aprende com os seus próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Então, se nós quisermos alcançar a sabedoria, é só olharmos para a palavra, porque ela vai nos mostrar erros e acertos do povo de Deus. E a Bíblia nos mostra de uma maneira bem simples, Deus chamando Abraão e dizendo: Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar e farei de você uma grande nação. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu. E nós vemos o cumprimento das promessas de Deus na vida de Abraão. Mas a Bíblia também registra a história de Jonas, que Deus disse a ele: Jonas, vai para Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade chegou até a mim. E nós todos bem sabemos qual foi a escolha de Jonas. Desobedeceu. E todos nós sabemos o resultado. Então, eu costumo dizer que Deus nos conhece e Ele sabe bem onde apertar os nossos parafusos. Mas nós podemos olhar para a palavra, porque através dela o Senhor fala conosco. E muitas vezes nós não queremos ser sensíveis e escolhemos, como Jonas, desobedecer. A obediência é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém, de um povo ou de sua igreja. Lucas 24, 49, o Senhor ordenou aos seus discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Será que se eles ficassem em outro lugar, teria dado certo? E quando nós vamos estudar o comportamento dos discípulos após a ascensão de Jesus,
Nós percebemos que depois de sua ressurreição, ele foi visto uma vez por mais de 500 pessoas. Mas no dia de Pentecostes, quantos estavam ali reunidos no cenáculo? A palavra não nos diz que haviam ali 500 pessoas. Haviam cerca de 120 discípulos. Onde estavam os demais? Eles optaram por não estar em Jerusalém. E eu imagino como eles receberam a notícia do derramamento, da descida do Espírito Santo sobre aqueles que ali estavam. Perderam. É como diz o nosso querido pastor Rinaldo: quem não vem, perde. Quem não obedece, perde também. Somos salvos. E agora que já caminhando para a conclusão, as promessas de Cristo para a igreja são de grande valor espiritual. Por quê? Nós precisamos entender que nós somos salvos pela graça. Mas a nossa salvação, meus irmãos, ela não foi de graça. Ela custou um alto preço, o precioso sangue de Cristo. Ao agir com misericórdia e grande amor, Deus deu a vida do seu unigênito Filho. Por favor, coloca para a gente João 3,16. Esse texto, que é o texto áureo da Bíblia, né? E todos nós devemos saber de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, a nossa salvação, ela é pela graça, mas ela custou caro. E o Senhor morreu por mim, por você e por toda a humanidade. E nosso papel é ser obedientes, inclusive cumprindo o ID. Ide, ensinai, pregai o evangelho, fazei discípulos. Esse é o nosso papel, fazendo com que Cristo seja conhecido de todas as pessoas. Por meio do sacrifício expiatório de Cristo, fomos feito sua igreja, seu corpo e sua noiva. E nós não podemos esquecer de suas promessas. É claro que não podemos nos esquecer. Assim como da obediência e santidade exigidas para usufruirmos plenamente delas, levando o evangelho com poder e autoridade do Espírito Santo, até a volta do nosso Senhor para as bodas do Cordeiro. Queridos, nós cremos que o Senhor Jesus irá voltar, irá buscar um povo seu, um povo escolhido, um povo de boas obras. Mas até que ele volte, é necessário que nós possamos cumprir o ID, é necessário que nós venhamos viver em santidade, em obediência à sua palavra. É necessário que sejamos fiéis, porque fiel é o que prometeu. Mas é preciso crermos, é preciso sermos fiéis e é preciso vivermos em obediência à sua palavra. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos meus irmãos. Até a próxima. Fiquem com Deus.